Olá, eu sou o Edilson e hoje eu vou contar como invadir o computador do meu amigo. Vale ressaltar que o intuito desse vídeo não é ensinar ou propagar esse conhecimento, é apenas como uma forma de informação mesmo. Bom, um termo muito importante que vai guiar toda essa apresentação é engenharia social, ela é tudo nesse contexto. Mas o que é engenharia social? Engenharia social é uma técnica utilizada por criminosos para induzir usuários a fazer determinada ação, ou seja, a baixar e executar determinado arquivo, a enviar informações, muitas vezes aproveitando o desconhecimento do usuário sobre a área. É muito utilizado também em golpes por telefone, onde o atacante sempre gera aquele contexto de urgência, onde deve ser feito um pagamento na hora, onde ele está com algum familiar da vítima, gerando aquela necessidade de tudo ser feito no momento, sem dar muito tempo para a vítima pensar. Bom, o cenário que a gente vai estar trabalhando. O cenário vai ser de jogos online, onde um grupo de amigos pretende jogar determinado jogo online e eles querem fazer certas modificações naquele jogo, os famosos mods. Para fazer essas modificações no jogo, é necessário que eles baixem certos arquivos e executem esses arquivos. Esses arquivos vão modificar o jogo, adicionando itens novos, esse tipo de coisa. Ou seja, é necessário fazer o envio de arquivos, porque todo mundo precisa ter os mesmos arquivos na sua pasta do jogo para poder jogar online. Então, uma forma comum de fazer todo mundo ter os mesmos tipos de arquivo é enviar o arquivo para outra pessoa. E aí, o que acontece nesse contexto? Alguns desses arquivos podem ter um payload. O que é um payload? Um payload é um script malicioso que vai fazer determinadas ações na máquina da vítima, ou seja, quando ele executar um determinado arquivo, nesse caso o arquivo que vai gerar os mods, vai ser rodado um script de fundo, ou seja, de background da máquina da pessoa, que vai fazer uma ação que ela não deveria ser feita, ou seja, uma ação maliciosa. Tá, mas beleza, pode pensar, quem em sã consciência abriria esse tipo de arquivo? Tipo, enviou um arquivo, você abre ele e nem pergunta nada. Aí que tá, se esse arquivo fosse enviado de maneira solta para pessoa individual, tipo, apenas abre esse arquivo, provavelmente ela não abriria. Mas determinando o contexto dessa situação, ou seja, tá todo mundo ali, tipo, querendo jogar, todo mundo naquele contexto do jogo, ninguém tá atento realmente no momento. E aí quem entra em engenharia social, foi gerado todo um contexto, um ambiente, um cenário para essa ação, o que faz com que as pessoas fiquem de certo modo com a guarda baixa, executando o arquivo sem nem, tipo, pensar duas vezes. Mas como foi feito? O que acontece? Como que realmente funciona isso? Bom, esse script ele funciona com o conceito de reverse TCP/IP. O que esse tipo de script faz? Ele vai gerar uma conexão entre a máquina do atacante e a máquina do usuário. Só que o que acontece? Se o atacante tentar fazer essa conexão diretamente, ou seja, da máquina dele para a máquina do usuário, essa conexão vai ser barrada pelo firewall, porque ele vai entender que aquilo provavelmente é alguma ação maliciosa e não vai deixar isso acontecer. Mas o contrário disso é sempre permitido, ou seja, se a máquina vítima tentar se conectar a alguma outra máquina, é permitido, porque ele está fazendo requisições pela internet, é uma coisa normal, ela está tentando fazer uma conexão com algum lugar. Então, esse é o conceito básico que essa vulnerabilidade se aplica. O atacante vai enviar um arquivo modificado, no caso desse cenário, o arquivo dos jogos, que a vítima vai executar, e quando a vítima executar esse arquivo, o script vai estabelecer uma conexão entre a máquina dela e a máquina do atacante, ou seja, a conexão foi feita do host para o atacante, não o contrário. Assim, o firewall vai deixar essa conexão ser feita sem nenhum problema, porque ele vai identificar que não tem nada de errado até aí. Assim, o cracker vai obter acesso à máquina do usuário, arquivos, vai poder fazer o que ele quiser. Coisas mais simples, como apenas baixar os arquivos tudo, ou fazer coisas mais escancaradas na cara do usuário, como bloquear a máquina, pedir resgate, esse tipo de coisa, porque você já vai ter acesso à máquina, você pode fazer várias coisas a partir disso. Esses conceitos são determinados bind shell e reverse shell, onde bind shell você vai fazer o bind da sua máquina, no caso o atacante com a máquina do usuário, vai ficar fazendo um listening, ou seja, ficar esperando a conexão ser feita, o usuário executar aquele script para você receber a conexão. E o reverse shell é quando o atacante já teve a conexão feita, ele consegue executar comandos na máquina dele que vão ser executados na máquina da vítima, ou seja, ele tem controle total dessa máquina. E como você faz para se proteger disso, que é o mais importante, claro. Como eu disse, o firewall, nesse tipo de conexão, dificilmente ele vai pegar, porque é uma conexão do host com um atacante, que na teoria era para ser uma conexão normal. O básico é manter os programas e firewall sempre atualizados. Como eu disse, esse é o conceito básico. Você sempre tem que manter os seus programas atualizados, por causa que as atualizações mais recentes sempre vão trazer melhoria de segurança, tudo mais. Mas o principal mesmo que faz a diferença é sempre desconfiar. Como eu disse, o importante é você estar sempre atento, nunca executar arquivos que você não tem certeza da procedência e sempre desconfiar, porque por mais que você pense, eu nunca executaria esse arquivo
do nada assim, mas dependendo do contexto, como eu disse, na engenharia social, que pode ser pego desprevenido e acabar executando aquilo. Então é sempre nunca baixar a guarda, sempre ficar atento a esse tipo de ação. Sempre alguma coisa que vai te levar a executar algum arquivo, acessar determinada função, sempre pode ser algo que você tem que estar sempre desconfiado, pensando que pode ter alguma coisa a mais por trás. Bom, essa foi a explicação de hoje. Obrigado pela atenção e até mais.